Agora, do outro lado, já dá para dizer que certamente o Flamengo, em algumas horas, estará à caça de um treinador, procurando um treinador. O VP é que nem elefante em cima do poste. Você não sabe como é que ele está ali, mas sabe que vai descer rapidinho. E aí, Djalma, levando em consideração que a essa altura da temporada não vai haver reformulação. O elenco esse aí é bom. Talvez precise de um ajuste ou outro, mas o grosso é bom. Qual o treinador que se encaixaria bem, se moldaria bem ao Flamengo? Primeiro vamos falar desse elefante aí em cima, porque esse elefante tá lá em cima, só que ele não quer sair. É isso. Sair, não, pela declaração que ele deu ontem, foi bem claro. Ele não vai pegar o boné. Então, nem começou o Brasileirão, né, Gil? Ele falou nem começou o Brasileirão ainda. É pré-temporada. Ele perdeu tudo e falou que não começou. 4 possibilidades de taça. Assim, eu acho que é uma situação complicada pro Flamengo, porque o Flamengo, pelo jeito, pela entrevista dele, se não quiser, vai ter que mandar ele embora e a multa é grande. 15 milhões. Mas, pensando assim, um treinador... Pensando treinador dentro do sistema, dos jogadores que o Flamengo tem, cara... Não sei, né? Eu não sei se o Kudê agora vai ser demitido ou não, né? Não sei como é que vai ficar a situação. O Galo estava propenso mas começou a ouvir que o Flamengo já estava de olho no Kudê. Entre outros treinadores, o Kudê seria um dos analisados para o lugar, para substituir o VP, e meio que já quer a manutenção do Kudê. Parece que o Kudê vai permanecer. Kudê campeão estadual ontem, né? Campeão das Minas Gerais sobre o América. Parece que ele vai permanecer no Galo. Ele é bom treinador. Então, Plirra, os nomes que foram ventilados aí pela imprensa, que até falaram que já teve algum tipo de conversa, acho que foi, se eu não me engano, foi Jesus e Tite, né? Sampaoli também. Cara, eu, sinceramente, eu vou falar aqui bem claro, a torcida do Flamengo adorou aquela passagem, mas que o Jesus faz parte do passado. Eu não voltaria com Jesus, não. Sabe o que eu faria? Eu acho que passou. Eu acho que até não trazer de volta isso. Eu acho que entre Sampaoli e Tite. Tite. Entre Sampaoli e Tite. E tem algum outro nome? Você teria algum outro nome? Porra, Plirra, os caras estão ganhando pra passar a função, eu não tô ganhando pra isso, Plirra, se eu fosse o presidente do Flamengo, Landim, diretor executivo, vice-presidente Braz, eu chamava o Dorival Júnior e falava assim, desculpa, professor. Já tem um burburinho de que ele aceitaria. Desculpa, professor, nós erramos. Olha aí, ó. Mas você que é o cara da porcentagem, qual a porcentagem que tu acha disso acontecer? Mais ou menos. 50-50. Aí é 80% não do Dorival. Capita. Não, mas eu não acho nem 80% não do Dorival. Eu acho 80% da diretoria não tomar essa atitude. Eu acho que nesse elenco do Flamengo, o cara tem que ter conhecimento, né, lógico, profissional, que tem que ser um ótimo gestor, cara, de pessoas mesmo, sabe? De você convencer esses caras a que eles podem produzir. Professor Denor. É meio que nessa linha. Não tô falando que é ele, mas é nessa linha. Um cara que conheça de bola, que tenha boas informações, mas que seja um ótimo gestor de pessoas. Contemporizador. Manda com carinho, né? Manda com carinho. Foi assim. O elenco do Flamengo tá saturado de treinador estrangeiro, assim. Fábio? O elenco do Flamengo tá saturado. Eu não sei se vão aceitar. Não sei. Eu acho que iriam aceitar se fosse o Jesus. Eu queria só o Desafogo e o Arias. ser uma mosca para saber o que o Vitor Pereira falou ali na hora do intervalo técnico que tá tendo. Gostaria de saber, porque ainda tem a parada técnica, dá pra não corrigir, modificou em nada após a parada técnica. Essa mosquinha sortuda ainda viu a cara do Gabigol no momento que ele ficou sabendo que ia sair do jogo. Hein, Márcio? Eu, falar a verdade, não sei se eu ia digerir essa situação, não. De você, falar que você queria disputar a posição. Time tá tomando ataque que o Flamengo tomou no primeiro tempo ontem. Como é que você fala? Como é que você chega e aceita uma situação dessa? Não dá. Hein, Luiz? Você aceitaria que reagiria? Eu? Igual... Ele pergunta, eu não sei porque como é que ele pergunta isso por mim. Caraca, velho. Ia discutir com o treinador, sem dúvida nenhuma. Você vai me tirar? Tá maluco? É aquele papo de jogador com treinador e eu não vou sair. Até que
Até que não tem como eu vou resumir... acatar o treinador, mas você ia discutir, né? Claro que eu vou resumir essa numa história que aconteceu comigo. Torneio Las Palmas, seleção brasileira de base. Primeiro tempo a gente mal, como o Flamengo foi, a gente jogando mal, perdendo. Treinador, vai sair. Falei, eu? Pô, tem um monte de gente pior. Falei, não vou. Não, mas peraí, não vou sair. Eu? Porra, tu vai trocar? Então tá bom, tu vai voltar. Voltei pro jogo. Não, mas eu falei, eu? Comigo também. Não, tô te falando de verdade. Não vou nem dar o nome pra não expor a pessoa que era gente boa. Mas, pô, peraí. Porra, ainda, e nessa situação é pior ainda. Pô, final de campeonato. No intervalo de jogo. Você é uma estrela. Você é o cara decisivo. O Gabigol faz tudo que é final. Aí, pô, o time tá mal. Né, Djalma, não é tipo assim, o time tá jogando bem e o Gabigol tá muito mal. Só o Gabigol... Aí você sai... Não, a culpa é tua. Eu não acredito. Saiu do 2-0, a culpa é tua. Eu não acredito. Eu não acredito que nesse vestiário tenha sido, vai sair, ele tudo bem, foi tomar banho e saiu. Eu não acredito. Não, viu? Zagueiros e com o Cano enfiado. Era 3-1, né? Aí o Varela batia com o Keno. O Arias, a gente tá acostumado do Arias jogar como ponta direita. O que o Diniz fez? O Diniz tirou o Arias da ponta direita e trouxe ele pro meio. Então, ele ficou com 5 jogadores no meio, automaticamente, ficou com os 2 volantes, ficou com o Ganso. 5 marcadores. Ficou com o Arias e o Marcelo que entrava ali, o Alex 5-2. Como é que você não olha dentro de um jogo no Maracanã, treinador capacitado, bom salário, comissão técnica, que na minha época, nossa época, era treinador e preparador físico. Hoje é treinador e 18 e auxiliares. Parece time da NBA, né? Time de NBA. Então tem o treinador e tem 15 caras atrás falando pra ele, como é que você não percebe com 5 minutos que você tem 2 no meio pra 5? Que o Fluminense abdicou de sufocar o Flamengo lá na frente pra trazer o Flamengo pro meio campo, pra fazer uma superioridade numérica, pra ter o controle do jogo. Plirra, 90 minutos, o cara não percebeu isso. O jogador não tem que perceber também. O jogador, eu não vou falar aqui. Vou falar que jogador, o que eu tô pensando, Plirra, mas eu não me conformo. Não me conformo dos jogadores que o Flamengo tem, conhecedores do DNA do Flamengo, caras vitoriosos, os caras não chegarem no treinador e falar, meu filho, não é isso. Não é isso, não é isso. Você não tá enxergando, cara. A gente não vai ganhar dos caras desse jeito, a gente tem que ter gente no meio campo. Chegou no meio do jogo, tá errado, rapaziada, para. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos fazer o nosso sistema, quem tá um pouco acostumado. Eu não vejo o Flamengo fazer isso, Plirra, eu não sei o motivo. Não sei se é acomodação, não sei se o Vitor Pereira não dá esse espaço pro jogador. Ninguém gosta de correr atrás da bola. Não, mas com todo o sistema do Fluminense, sistema do Fluminense, se botar 1 por 1 jogadores, a maioria vai falar que o Flamengo é melhor. Isso, exatamente. Então, vamos se enfrentar de igual para igual. Exatamente. Porque eu sempre fui criado numa escola que é assim, né? Nós somos melhores. Então vamos igualar na vontade com ele, na força que o melhor vai ganhar. Na vontade, força, pegada. Agora, se eu sou melhor e tem 5 contra 2, não vou ser melhor que ninguém. Você não sabe pra onde corre. Não vou ser melhor que ninguém. Então vamos igualar. 1 contra 1, vamos ver quem é melhor. Esses jogadores que o Flamengo tem, esquece o treinador. Porque até hoje o Vitor Pereira não é treinador do Flamengo. Ele é um mero figurante e que está fazendo muito mal ao Flamengo até o jogo de ontem, e a gente não sabe qual é a sequência. Mas, assim, o elenco que o Flamengo tem nas mãos, a capacidade técnica que o elenco tem, e aí a gestão que está sendo errada, porque assim, você tem muita competência técnica e o time você não consegue extrair isso. Então, os jogadores têm contribuição? Lógico que tem, porque eles podem produzir mais. Mas também é trabalho do treinador conseguir extrair e motivar e convencer o jogador a fazer algumas funções. Se a gente vê o Cano correndo que nem um louco para trás, fazendo gol e correndo para trás, a gente imagina que o Pedro pode fazer isso, que o Gabigol pode fazer isso. Se a gente vê o menino, o Alexandre e o André correndo no meio campo que nem loucos, né, para ajudar em prol de um coletivo, a gente também imagina... Poder de convencimento? Poder de convencimento, boa informação. Né? Isso é boa informação. O jogador é sedento, o jogador bom, ele é sedento de informação. Mas você tem que levar para ele boas informações. Informações que o jogador vai olhar e falar, bom, isso vai fazer bem para mim, tem como eu produzir melhor fazendo o que o treinador está falando. E isso o Diniz está fazendo muito bem. Então ele conseguiu convencer os jogadores. Eu estou falando do jogo de ontem, a gente pode pontuar algumas outras coisas. Mas assim, ontem foi um Fluminense do Diniz e o Flamengo do Vitor Pereira. Ficou muito claro isso. Qual é o Flamengo do Vitor Pereira? É esse que o Flamengo se apresentou ontem. Tinha uma musiquinha ontem no vestiário do Flamengo, aliás, do Fluminense,
que dizia que o Ganso é melhor que o de Arrascaeta. Você tá de acordo? É claro que ali era uma gozação. Tomar cuidado com música de vestiário, viu? Mas isso lá na frente ela te cobra. Mas assim... Você que era da posição. Da posição, eu vou falar uma coisa, Plirra. As pessoas, assim, não gostam de lembrar do passado, né? O presente, tudo é o que vale. O que passou não vale nada. Mas, assim, na minha opinião, falando de futebol, o Ganso, no seu auge como meia, na minha opinião, melhor que o Arrascaeta. Foi melhor que o Arrascaeta. Hoje, o Arrascaeta é melhor que ele. Hoje. Porque o Ganso não consegue tanta dinâmica, mas a inteligência dele está clara. Quando monta um esquema e que ele é o centro desse esquema, que gira em torno dele o jogo, o cara é muito inteligente. Agora, o cara Ganso pensa. é mais importante pro Fluminense ou o Arrascaeta é mais importante pro Flamengo? Difícil, essa pergunta é difícil, Amoroso. Eu acho que o Fluminense, ele muito pelo Diniz, ele vai jogar desse jeito e vai funcionar do jeito... O Arrascaeta jogaria no time do Diniz? Jogaria, lógico, fácil. Qualquer time, o Arrascaeta. O Ganso jogaria no time do VP? Não. Não, lá no VP não. Aí você tá... Aí não. Agora o Luiz, que durante um bom tempo foi municiado pelo Ganso. A bola. Ainda imaginava que o Ganso fosse capaz de tanto tempo depois render tanto? Você botava fé no Ganso? Não, Teu parceiro? Sempre botei, porque eu treinava com ele, todo dia estava com ele. O Ganso tem uma qualidade como meia, uma visão de jogo, tanto é que deu várias assistências para mim. Só que o problema era o físico, né? O joelho sempre atrapalhou. Agora, que ele estaria nesse momento que ele está vivendo, eu, assim, fico feliz de ver ele nesse momento. Porque... Mas esperava? Não esperava. Apesar de conhecer o Ganso, ter qualidade, ele teve muitos problemas físicos. O físico hoje... Mas o retorno do Diniz fez com que o Ganso voltasse a atuar em alto nível.